Boa noite a todos. Quem está feliz aí? Quem? Amém? Vamos falar assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou perguntar quem está feliz e você fala amém, beleza? Quem está feliz aí? Amém. Quem está feliz aí? Amém. Eu acho, faltou esse lado aqui, né? Bora ver esse lado aqui. Quem está feliz aqui desse lado? Ó, vou mostrar para vocês como é que faz, ó. Quem está feliz aqui? Amém. Entendeu? Quem está feliz aqui? Amém. Amém. Vamos considerar que tem um número menor aqui, né? Mas tudo bem. Veja bem, eu não sei se para vocês assim, mas para mim é muito legal quando a gente está na casa de Deus. Primeiro, por uma coisa que eu falei ontem, sem clichê, logicamente, né? Que é estar com Deus. Mas tem uma segunda coisa que eu acho que é bem interessante, que é a gente rever os nossos amigos, né? Aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente tem um apreço especial, né? O nosso irmão. E a igreja acaba sendo, querendo ou não, um ponto de encontro. Sim ou não? Né? E a gente viu ontem que a alegria, ela vem de uma certa esperança, que é, na verdade, essa esperança que a gente tem no Todo Soberano, no nosso eterno Pai, o nosso Deus. A gente tem outras formas de alegria, logicamente, mas essa alegria que a gente trata aqui é uma alegria diferenciada. Eu estou falando de alegria, né? Tem minha esperança. Mas está ligado. Não tem como não falar de uma coisa e esquecer a outra. Porque a gente tem alegria plena quando a gente confia a nossa esperança em algo superior a nós mesmos. Certo? Digamos que aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento com o Evangelho, que não tem nenhuma aproximação com o reino de Deus, nem com a palavra de Deus, nem com o ato cristão em si, ela sempre vai ter alguém com quem ela possa contar. Sempre tem um amigo. Eu tenho um monte de amigo ateu que inclusive é meu amigo e amigo de outras pessoas, né? E eles acabam confiando a sua vida, confiando os seus segredos, compartilhando, né, com outras pessoas, porque ele não consegue viver isolado e ser feliz. Isso é uma coisa natural. Então, a gente acaba entendendo que a gente precisa se relacionar. Isso é inevitável. Mas tem uma questão dentro dessa situação do relacionamento, que é como a gente se relaciona e com quem a gente se relaciona. E uma vez eu vi uma vez não, várias vezes, mas uma vez foi bem impactante, porque eu vi uma pessoa falar bem assim: você precisa andar com pessoas de bem, né? Eu sempre ouvi isso por aí e tal, mas uma vez uma pessoa foi muito enfática comigo: você precisa andar com pessoas de bem. E aí eu fiquei meio encucado com aquilo, né? Porque o camarada que é o exemplo para mim, que é aquela representação que eu tenho de melhor ser humano que existiu, que é Jesus Cristo, ele não andava com pessoas de bem, né? É meio contraditório, e eu ficava perdido com isso. Como é que é para eu andar com pessoas de bem, se Jesus, o qual eu digo que imito, andava com um monte de gente ruim, né? Pense numa galera ruim, era aquela galera que Jesus andava. Um dia Jesus falou assim: ó, ô Zaqueu, eu vou comer lá na tua casa. E a gente entende de uma forma bem simples, bem lógica, que você não come na casa de ninguém sem ter primeiro um certo contato. É muito difícil que Jesus nunca tenha visto Zaqueu e, ó, vou comer lá hoje. É bem estranho, né? Não é um restaurante lá não, Jesus, espera aí. Sabe? Zaqueu deve ter pensado, se não fosse amigo de Jesus. Então, assim, existia um certo relacionamento. A gente sabe quanto que Zaqueu era odiado. E sem contar os discípulos, que era uma galera que não tinha nem um pouco de atenção, de certa forma, da sociedade daquela época. Eram pessoas menosprezadas. Jesus teve um contato direto com a mulher samaritana, que era como Palmeiras e Corinthians, né? Jerusalém e Samaria era como Palmeiras e Corinthians, não se dava de jeito nenhum. É como aqui, Sport Santa Cruz, né? Como dizem, não se dá, não tem jeito, né? E de repente Jesus teve um contato direto com aquela pessoa que era totalmente alienada ou ficava à margem do seu povo natural, da sua madre, né? De sua nação. Eram inimigos mortais. Jesus teve contato com aquela pessoa. Jesus foi tendo contato com várias pessoas que não eram nem um pouco de boa índole, né? De certa forma, do ponto de vista que aquela sociedade colocava. Quem já estudou psicologia aqui, pelo menos um pouco, sabe das três questões: id, ego e superego, né? E o superego daquela época ali, ou seja, o que a sociedade impunha, dizia que aquelas pessoas com quem Jesus se relacionava, aquelas pessoas não eram de boa fé, não eram pessoas de boa índole, ou pessoas que merecessem a atenção nem deles, imagine de Jesus, né? Então Jesus foi e rompeu esse paradigma e nos mostrou que a esperança está
dada, está cedida, está posta para todas as pessoas. Isso para mim é muito legal, porque pense num camarada de má índole, sou eu, né? Pense num camarada que não é boa gente para você andar, sou eu. Porque eu acredito que assim como muitos aqui, você se conhece, eu me conheço, e a gente sabe quão sujo que nós somos, né? Eu me conheço muito bem, eu sei o meu limite ali, eu sei, eu sou bom, entre aspas, até aqui. Mas se acontecesse isso, eu não sei como é que eu reagiria. Eu acho que todo mundo aqui meio que visualiza ou pensa dessa forma, meio que até inconscientemente, algumas vezes. Então a gente sabe, até certo ponto, pelo menos, o nosso limite. E quando Jesus vem e fala bem assim, ó, agora eu vou colocar a esperança posta para todo mundo, para você, Eric. Eu fico maravilhado com isso, sabe? Porque eu não sou judeu, né? Eu não tenho uma familiaridade real, um sangue real com Jesus. Eu não sou anjo, né? Então, teoricamente, não tinha nenhuma chance para mim. Mas ele vem e mostra que a esperança é para todo mundo. E eu pensei em falar sobre esperança de uma forma um pouco abrangente, né? A gente tem um certo tempo hoje, e eu até aproveito e peço que aquelas pessoas que, esse cara fala, não gostei muito desse estilo desse pregador, não. Pode, por favor, não fique preso aqui por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu peço que você fique nessa mensagem até o final, porque eu gosto de pensar que quando a gente vem aqui à frente, a gente acaba sendo somente instrumento, né? A gente está aqui somente para passar alguma coisa. Então, o foco realmente deve ser a mensagem. Então, por favor, não olhe que talvez não agrade aos olhos, talvez a voz, as palavras não sejam tão boas, mas enfim, que a mensagem fique aqui cravada e que a gente leve ela para casa hoje, bem fixa em nosso coração. Amém? E eu quero fazer uma brincadeira com vocês hoje. Quando eu falar esperança durante a mensagem, mesmo que eu esteja aqui esquecido, vocês falam amém. Beleza? Então, se eu falar assim, esperança, não é para falar amém ainda. Espera terminar, tá bom? É igual no clube, né? A gente fala sentido, e tem um menino lá querendo bater o sentido, né? Tem que esperar. Então, se eu falar esperança, pronto, é isso aí. Então, toda vez que eu falar a palavra esperança, inclusive agora, isso, valendo. Vou fazer igual na Ordunira também, né? Descansar sentido, o sentido tá valendo, certo? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui alguns versos com vocês. A gente vai passar o primeiro ali. Por favor, aí, Gabriel. A gente tem um verso ali, ó, que está em Salmos 137, o versículo 1. E aí eu vou pedir, por favor, que alguém leia aí. Esse salmo, em particular, ele conta uma história um pouco triste, né? Mas eu gosto de ver essa tristeza de uma forma um pouco romantizada. Mas é coisa minha mesmo, né? De gente melancólica. Porque é uma mensagem forte quando a gente estuda um pouco a fundo, certo? E aí quem achou aí, pode ler pra gente. Quem não tiver com Bíblia, pode acompanhar ali, inclusive, né? Se der para ver. Ok. Como eu falei, é um salmo um pouco triste, porque conta uma história de um exílio, né? De um povo que está em outro local, que não é a nação deles, que não é a terra deles, que é o povo de Israel. E o texto diz justamente isso aí, ó, que eles sentavam às margens dos rios da Babilônia e eles choravam, porque eles se lembravam de Sião. Obrigado aí às garotas, sempre muito prestativa aí, né? Entregando as Bíblias aos nossos amigos convidados. Se vocês tiverem, porventura, alguma dúvida com relação aos versos, gente, por favor, pergunte ao irmão que está do lado aí, que ele vai te ajudar certamente, viu? E o irmão aí que vê o nosso amigo visitante aí, o nosso amigo que está conosco, pode auxiliar também, por favor. Então, voltando ao verso, olha só. Diz que às margens dos rios da Babilônia, aquele povo chorava, porque aquele povo se lembrava de Sião. O povo de Jerusalém se lembrava de Sião. Ali, Salmo 137, versículo 1. Então veja bem, a gente já tem aí uma ideia forte de tristeza, porque há o choro, né? O choro, quando é colocado em uma expressão, a gente já lembra automaticamente da tristeza. E aquele povo chorava, aquele povo vivia entristecido, se lamentava, chorava copiosamente,
porque se lembrava de Sião. E a expressão Sião na Bíblia, na maioria das vezes que ela aparece, ela vai fazer uma representação direta para Jerusalém. Ela tem uma ligação direta com Jerusalém. E o que é legal nisso? É que aquele povo sentia saudade de sua nação. Mas não somente a nação, a terra, sabe? Pegar a terra assim, não é somente isso. Não é um patriotismo meramente pela terra, mas pelo que representa. Pelo que Jerusalém representa. E nesse caso, eles estavam falando da Jerusalém terrena, da Jerusalém física que a gente conhece, ou, quer dizer, né, que alguns conhecem, aqui da terra, certo? Então, essa Jerusalém, que era a nação deles, eles sentiam falta e eles choravam por conta daquilo. Isso meio que cortava um pouco a esperança deles. Mas a esperança deles estava firme. Embora tivesse levado uma facada ou um tiro, a esperança deles estava firme. Porque eles sabiam que em algum momento da história eles retornariam para Jerusalém, ou retornariam para Sião. Então, de todas as formas possíveis, eles mantinham aquela lembrança de Jerusalém, aquela lembrança de Sião. E a sua esperança não estava esquecida. Eles não esqueciam de sua esperança. Eles mantinham... É como eu falei, tem hora que eu não vou lembrar e vocês... Eles mantinham aquela esperança firme. Eles não se esqueciam de Jerusalém. Isso é muito legal, porque mesmo numa situação de extrema tristeza, uma situação em que eles não queriam sequer cantar, nos versos seguintes a gente vê isso, eles não queriam sequer cantar em terra estranha. É a pessoa ser muito triste, né? Muito triste a ponto de não querer cantar, sabe? Esse era o tipo de tristeza que eles sentiam. Mas mesmo assim a esperança deles estava firme. A esperança deles estava firme. Eu gostei dessa brincadeira. A esperança... Olha que legal. Mas enfim. Tem mais um verso aí, Biel, por favor? Que é o verso 5 desse mesmo capítulo. Vamos ler aí. Pode passar mais um. Isso. Isaías está aqui no fundo. Eric, é agora que eu entro. Calma, Isaías. Olha só. Quem quer ler esse? Outra pessoa. Paloma. Perceberam? É como se estivesse falando, ó, pode arrancar meu braço. Se eu me esquecer de Jerusalém, pode arrancar meu braço. É como eu falei, é uma tristeza muito forte e ao mesmo tempo soa para mim como uma expressão muito romantizada. O ideal deles era muito forte, sabe? Aquela ideia de patriotismo, como eu falei, tendo em vista uma santidade e não uma mera terra, era muito forte na vida deles. Eles não se esqueceram de Jerusalém. E aí eles expressam da seguinte forma: pode até arrancar meu braço se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Pensa aí, algum brasileiro, né? Pode arrancar meu braço se eu esquecer do Brasil. Os caras deixou tomar de 7 da Alemanha, né? Então, é besteira para eles isso, sabe? A gente, às vezes até enquanto brasileiro, acaba esquecendo, né? Um pouco de ser patriota. Outro dia, pode ser comum para algumas pessoas aqui, mas para mim foi um absurdo. E eu acho que para a maioria de vocês também vai ser um absurdo a cena que eu presenciei. Eu vi uma moça dentro de um terminal desses aí, de uma integração, ela jogando, ela pegou o ônibus, estava com a caixa, algumas coisas dentro da caixa dela, a caixa de papelão, e quando ela estava saindo, ela tirou o que estava dentro da caixa, segurou e pegou a caixa de papelão e simplesmente jogou pela janela do ônibus dentro da integração, né? Tipo, a gente vê jogando o lixo ali no metrô, né? Quando dá uma paradinha, vê a galera fazendo isso, vê jogando lixo no chão e tal. E tipo, eu me surpreendi muito com aquela cena. Para mim foi muito inusitada, muito estranha. Porque ela não teve nenhum senso de que alguém poderia chegar e falar: ei, vem cá pegar. Então assim, ela jogou mesmo lá no meio, todo mundo olhando, e toma aqui a caixa de papelão no meio da integração. Eu achei muito absurdo. E isso representa um pouco o estilo de patriotismo que a gente tem com a nossa terra. Aquela falta de amor mesmo que a gente não tem com a nossa terra e com as nossas coisas. Então quando eu li esse verso pela primeira vez, foi um choque muito grande, né? Como a tristeza tão grande que eles sentiam de estar longe de casa, o respeito, o amor que tem
por aquela casa, por aquela nação, a ponto de eles disserem, pode até arrancar meu braço, que minha mão fique ressequida, sabe? Se eu me esquecer da minha terra. E aí o que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente não pode se esquecer do céu. Mas eu nunca estive lá, eu não sei como é. Mas é possível que você não esteja tido em um lugar, ou não tenha tido nenhum contato com aquele lugar, e você sinta saudades de lá. Sim ou não? Né? E é assim que acontece, a gente sente saudade do céu. Né? E hoje, a mensagem hoje, eu quero direcionar com esse foco, que a gente construa isso na nossa cabeça um pouco mais forte. Que a gente trabalhe isso no nosso coração um pouco mais forte. Que a gente sinta a saudade do céu. Isaías é sua deixa, viu? É agora. Isaías, será que ele saiu dali? Bom, vou pedir a Mateus. Mateus, por favor. Tem uma corda aqui atrás. Me auxilia aqui, por favor. Eu trouxe uma corda aqui, gente, e eu quero fazer uma ilustração para a gente entender uma coisa que eu quero falar, mas que eu fiquei pensando, como é que eu vou falar disso? Porque é muito complicado de explicar isso sem ter algo para... tu tá aí, né? Vamos lá. Eu vou usar essa corda aqui porque é uma coisa visual e fica bem fixo na cabeça da gente, certo? A gente vai, sei lá, visualizar um pouco melhor. Considerem essa corda aqui como sendo a sua vida, certo? Pensa aí numa vida longa, né? Aí, essa vida aqui, essa corda aqui é sua vida. E imagine, ela passou aqui, eu botei ela um pouco longa, né? Emendei ali e tal. Mas é só para a gente imaginar o seguinte, que ela está dando várias voltas na Terra. Várias voltas na Terra, certo? Várias. Vamos botar aí, milhões de voltas na Terra. Essa corda está dando. E essa corda é a sua vida. Beleza? Toda a sua história é essa corda. Toda essa corda aqui é toda a sua história. Representa toda a sua história. Mas aí, vamos imaginar o seguinte, a minha vida na Terra é essa parte vermelha. Beleza? A minha vida na Terra é essa parte vermelha. É todo o tempo que eu tenho. Imagina uma pessoa que viveu 120 anos. É essa parte vermelha. Viveu 40. É essa parte vermelha aqui. Certo? Essa corda toda é a nossa história. E essa parte vermelha é tudo que eu tenho aqui na Terra. E aí o que é estranho? O que é estranho é que eu não entendo como é que a gente coloca toda a importância, todo nosso empenho, toda a nossa força, todas as nossas orações até, talvez, nessa parte vermelha. Olha o tanto de vida que você está perdendo. 120 anos aqui, né? E a gente acha que é muito. 60, às vezes, a gente acha que é muito. 80 é muito. Olha a quantidade. Aí eu imagino um camarada aqui, nesse ponto aqui, sei lá, com 17 anos, o que é que eu vou fazer? Que vestibular eu vou prestar? Aqui, nesse ponto. Olha quantos vestibulares ele poderia ter prestado. Imagina ele aqui com, sei lá, 30 anos, bem sucedido na carreira e querendo comprar um carro novo. Ele tem um carro bom, mas ele quer comprar um carro novo. Olha lá a história dele. Sabe? É estranho porque a gente coloca todo o nosso empenho e tudo que a gente acredita nessa parte vermelha, como se não houvesse mais nada depois dela. E quando a gente entende e quando a gente visualiza essa corda como sendo a nossa história, toda a nossa história, a gente acaba entendendo um pouco como que o plano da redenção, como que Jesus vem e morre por mim, trazendo a esperança. A esperança. Como que Jesus vem e morre por mim e me dá essa chance de poder ter toda essa corda, não somente a parte vermelha, esquece a parte vermelha, mas toda ela. Isso é muito sério. E é mais sério ainda quando a gente cai na real e pensa, o que é que eu estou fazendo com essa parte vermelha, cara? Onde é que eu estou indo? A que ponto eu vou chegar pensando nessa parte aqui? Eu vou acabar perdendo toda essa parte branca, olha. E eu gosto de uma frase de Ellen White que diz o seguinte, que a eternidade ela é muito mais do que milhares e milhares de anos. A eternidade é muito mais do que essa corda branca. É muito mais. E a mensagem, como eu falei, que eu queria que ficasse hoje para a gente, é que a gente entendesse que a nossa vida não se limita a uma mera parte vermelha, a um pedacinho desse.
E isso traz várias outras implicações junto ao fato de a nossa vida ser só isso. Isso faz a gente repensar muita coisa. Isso me fez repensar muita coisa. Eu estava pesquisando e falei, vou falar sobre esperança. Então, vou falar sobre uma esperança do que está por vir, logicamente, da eternidade. Então, essa esperança, ela tem que ser cultivada. Ela precisa ser cultivada. E aí, quando eu visualizei essa corda, isso fez todo sentido para mim. Eu pensei, a partir de hoje, quando eu fizer alguma escolha dentro dessa parte vermelha, que é o que eu tenho agora, eu vou pensar em uma recompensa ou em uma consequência. Porque tudo que a gente faz dentro dessa parte vermelha vai gerar uma recompensa ou uma consequência. Consequência tomem como negativo, logicamente. Então, a gente lê esses versos de alguém que sente saudade de sua terra, do céu. E a gente olha para a nossa vida, eu olho para a minha vida e penso, tá faltando saudade para mim. Eu preciso ter um pouco mais de saudade. E eu só consigo vivenciar essa saudade com os meus atos, com a minha vida. E é um engano a gente achar que precisa ser batizado, passar para a igreja para poder ser salvo, ou então eu preciso fazer boas obras para poder ser salvo. É um engano. A gente constrói boas obras porque a gente foi salvo. Então, quando a gente é batizado, passa para a igreja, tendo em vista que não é somente um ato, não é somente passar para a igreja, quando a gente entende que isso é muito sério e que isso agora é a nossa vida, o nosso estilo de vida, a gente acaba reproduzindo boas ações. É uma consequência. Porque a gente sente saudade do céu. E a gente deixa transparecer com isso que a nossa esperança, ela está firme. Que a nossa esperança não está apagada. Que a nossa esperança está em alguém muito superior. E que a gente logicamente precisa dele. Eu vou convidar o Mateus para fazer um louvor especial, e hoje eu quero fazer um pouco diferente. Eu não quero pedir a vocês que venham aqui à frente, né, como geralmente a gente faz no apelo. Eu quero pedir a vocês que vocês realmente pensem e meditem um pouco em tudo que a gente comentou aqui, também no louvor do Mateus. Ele vai cantar e vai ser um momento para isso, para você meditar. E você faça um pacto você mesmo, você aí mesmo onde você está, você e Deus. Não precisa erguer sua mão, não precisa vir aqui à frente, não precisa dizer ou verbalizar nada, mas pense um pouquinho. Pense um pouquinho na sua vida, no que você está fazendo com essa parte vermelha aqui. Pense quais são os amigos que você tem construído, qual o tipo de amizade que você tem providenciado para a sua vida, qual faculdade você quer fazer, você quer realmente fazer essa faculdade? Ou será que é só um status? Será que você não poderia estar fazendo alguma coisa melhor? Toda essa grana que você gasta comprando o que você compra, será que não poderia ser investido em uma coisa melhor? De repente não seria legal se você doasse para alguém que precisa mais do que você? São palavras um pouco estranhas mesmo. Mas isso é para a gente pensar o que a gente tem feito com a parte vermelha. E isso aqui é a nossa vida aqui. Que a gente possa entender um pouco mais sobre a esperança que é estar com o nosso Deus. Vamos ouvir o louvor do Mateus e aproveite para meditar um pouquinho na sua vida. Nada é igual ao seu
Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvidas ou se acredita, ninguém explica, não, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém. Amém. Ninguém consegue explicar, né, como é que alguém deu um tantinho vermelho só assim, pra gente depois ganhar todo esse pedação branco. Ninguém explica Deus, não tem como. A gente meio que não entende como é que ele cria um plano tão perfeito. Só quando a gente tenta compreender esse plano também, a gente entende que é um plano perfeito. E o melhor de tudo é que ele nos dá a esperança de alcançar e de fazer parte desse plano perfeito. E essa esperança é o que deve nos mover, é o que deve nos lançar para o alcance de até compreender um pouco mais na eternidade sobre Deus. Aquelas dúvidas que a gente tem, a gente vai ter a chance de poder tirar com Ele, com o próprio Deus, na eternidade, durante esse período do tamanho da corda branca aqui. Sabe, é muito tempo, é muito tempo. E a gente nem sequer consegue mensurar como que é viver eternamente. Não dá para... A nossa mente é finita para imaginar isso, né?
para a gente acaba sendo um fardo até às vezes viver 120 anos. Eu não conheço ninguém que viveu 120 anos e estava com 120 anos de boa, né? No nosso tempo, né? Fora alguns personagens bíblicos. Mas a gente sabe que hoje isso é uma coisa estranha para o ser humano, viver tanto tempo assim, dentro da nossa perspectiva, e viver bem. Mas a gente vai viver o que é melhor de tudo, muito bem, durante toda essa eternidade. Muito bem, a gente nem imagina, nem consegue imaginar quão bem que vai ser. A gente tem algumas nuances, né? Poder sair voando por aí, conversar com o próprio Jesus. Tudo que a gente conhece vai ser transformado para melhor. A corrupção vai deixar de existir. Você não vai mais precisar pegar fila. Sabe? É muita coisa boa. É muita coisa boa. E isso é só o que a gente consegue imaginar. Que nós consigamos chegar pelo menos perto de entender a seriedade que é estar com Deus. Poder participar desse plano. Poder viver com Ele eternamente. E que a gente consiga pelo menos chegar perto de entender que a nossa esperança tem que estar nele. Que a nossa esperança só pode ser nele. Que a nossa esperança não pode ficar apagada. E que a nossa esperança tem que ser firme. Que mesmo nos dias ruins, mesmo naqueles dias tristes, mesmo quando chover demais e o dia ficar meio nublado, mesmo assim a gente se lembre que Ele tem sido a nossa esperança. Que, como diz os Arrais, que Ele tem sido a nossa rocha a cada geração. E que Ele continue sendo a nossa rocha, a pedra firme de nossa esperança. E que, assim como o povo de Jerusalém falou, que nós jamais nos esqueçamos de Sião, que nós jamais nos esqueçamos de nosso Deus. E que isso seja fundamental para que cada um de nós, cada dia mais, busquemos nos chegar mais perto dele. Amém? Vamos aproveitar e vamos orar. Pedir a Ele que nos dê essa capacidade de pensar um pouco mais nesse período de corda branca que a gente vai ter nessa eternidade. Senhor Deus, essas pessoas, ó Deus, que chegaram aqui hoje, a gente não veio aqui hoje por um acaso. Se nós viemos aqui hoje, ó Pai, é porque nós temos essa bendita esperança de acreditar no Teu poder. É porque nós temos, ó Deus, a certeza de que o Senhor tem sido o nosso Deus em todas essas gerações. E que, acima de tudo, nós queremos e estamos buscando que o Senhor seja o nosso Deus nas próximas gerações. Não importa quantas sejam. Nós queremos, ó Pai, sempre, a cada dia, a cada instante, nos lembrarmos mais do Teu poder e da Tua graça na nossa vida. Nós te pedimos, ó Pai, nesse instante, que o Senhor nos dê a capacidade, a sensibilidade de fazer uma análise em nossas vidas. E que nós pensemos um pouco, ó Pai, aonde nós queremos chegar, para onde nós estamos indo e o que nós queremos conquistar. Que nós repensemos se o que a gente quer é somente fama ou somente dinheiro. Que a gente lembre, ó Pai, que existem coisas muito maiores do que isso. Coisas que a gente não consegue imaginar. Porque a gente está aqui sujo, no lamaçal, do lado, misturado com coisas ruins. E o legal de tudo isso é saber que o Senhor, mesmo assim, não vê a nossa impureza e nos dá a chance de aceitar a Tua pureza. E é o que nós queremos, ó Deus. Mesmo com a dificuldade que nós temos, nós queremos aceitar a Tua pureza. Nós queremos, ó Pai, ter a esperança de estar contigo, de morar contigo eternamente. Por favor, ó Pai, nos dê mais saudade do céu. Nos dê mais vontade de alcançar aquele grande dia e poder estar à Tua direita. Aquelas pessoas, ó Pai, que nesse instante estão aqui visitando pela primeira vez ou que estão retornando, ó Pai, esses nossos amigos que nós já consideramos como irmãos, que o Senhor, por favor, ó Pai, por favor, ó Deus, cuide dessas pessoas. Essas pessoas vão voltar para casa, ó Deus, e vão cuidar dos seus afazeres novamente. Elas vão para o trabalho amanhã, talvez alguns estão procurando algum emprego. Talvez alguns estejam buscando, ó Deus, uma cura
para alguém da sua família ou para si mesmo. Talvez alguém aqui, ó Pai, esteja precisando reforçar essa esperança em Ti. E nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor faça a Tua vontade. Porque mesmo aquilo que queremos talvez não seja o melhor para nós. E nós sabemos que o Senhor é quem sabe o que é melhor para nós. Então te suplicamos, Senhor, que o Senhor atue poderosamente na vida dessas pessoas, nas nossas vidas, ó Deus, a ponto de que nós sintamos cada vez mais saudade de estar contigo, cada vez mais reforcemos a nossa esperança de te ver e de viver contigo eternamente. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós estivemos aqui hoje e porque de alguma forma o Senhor esteve presente em nossa vida. Te pedimos que a gente busque a possibilidade de o Senhor se fazer presente em nossas vidas a cada dia. E te pedimos, ó Pai, que amanhã esse programa continue ainda melhor e que nós tenhamos cada vez mais, ó Deus, a certeza de que encontraremos contigo na eternidade. Muito obrigado por ser o nosso Deus. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.